Bom dia e sejam bem-vindos a mais um webinar do Banco Invest. O meu nome é José Pedroso e hoje iremos ver o último Invest Outlook referente ao segundo trimestre de 2016. O primeiro trimestre de 2016 não foi nada fácil, foi um início de ano bastante turbulento, condicionados pelos receios em torno da economia chinesa e pela forte queda dos preços do barril de petróleo. Contudo, os principais indicadores de atividade continuam a apontar para um crescimento económico moderado. Como podemos ver aqui nos Estados Unidos, o PIB norte-americano cresceu 1,4% em termos anualizados, no quarto trimestre de 2015, 2% em termos homólogos. Podemos destacar o bom comportamento do mercado de trabalho e do consumo privado. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego caiu para os 4,9% em fevereiro, menos 0,1% que face ao final de 2015, enquanto no consumo privado as vendas a retalho subiram 3,1% em termos homólogos em fevereiro. Quanto ao ISM Manufacturing, continua nos 53,4 pontos, acima da linha de 50 pontos, sobre a qual se pode continuar a esperar uma expansão da atividade económica. Passando para a zona euro, a economia da zona euro cresceu 0,3% no último trimestre de 2015, crescendo 1,6% em termos homólogos. Os índices PMI mantêm-se acima de 50 pontos, enquanto a taxa de desemprego continua em queda, registrando em janeiro 10,3%, o valor mais baixo nos últimos 4 anos e meio. Contudo, temos de destacar pela negativa a taxa de inflação, que recuou para terreno negativo em fevereiro, menos 0,2%, sendo mesmo este o nível mais baixo dos últimos 12 meses. Para estes valores contribuiu a queda do preço das matérias-primas e a persistência de uma elevada taxa de desemprego, mesmo que esteja a recuar. No caso português, o PIB cresceu 1,5% em 2015, o desemprego aumentou ligeiramente para os 12,2% face aos 11,9% registados nos dois trimestres anteriores, contudo melhor que os 3,5% registados no final de 2014. Destaque ainda para as exportações, que cresceram 5,1% em 2015. Nos países emergentes, o destaque vai mesmo para a China, em que a sua economia começa a dar sinais de estabilização após a recente depreciação do yuan. Um desses sinais foi a produção industrial, que cresceu 5,4% em fevereiro, face ao mesmo período de 2015. De notar também o Brasil. Esta economia contraiu 5,9% no último trimestre do 2015, sendo este o sétimo trimestre consecutivo em terreno negativo e o pior desde 1991. Uma nota ainda para a Rússia, que viu o seu PIB cair 3,8% no último trimestre de 2015. Em suma, nós destacamos a evolução dos preços das matérias-primas, em particular do petróleo, a deflação da zona euro e o possível hard landing da economia chinesa aos principais riscos para a economia mundial no curto prazo. Passando agora para os mercados financeiros, vamos começar pelos mercados acionistas, que no início de 2016 viram os principais índices a perder mais de 15%, contudo conseguiram recuperar, e mesmo alguns até conseguiram recuperar para terreno negativo, como foi o caso do índice americano S&P 500. O trimestre ficou marcado pelo aumento da volatilidade e pela underperformance dos mercados europeus. Como se pode ver, os índices FTSE MIB e IBEX 35 foram de longe os piores índices dos mercados desenvolvidos. Quanto aos mercados emergentes, estes subiram em média 5,4% no trimestre, e destacar pela negativa o índice chinês Shanghai Composite, que perdeu 15,1%, recuperando contudo 15% desde os mínimos de janeiro. No mercado de taxa de juros e dívida pública, na zona euro, o trimestre ficou marcado pelo anúncio de novas medidas de estímulo monetário pelo BCE, o reforço do programa de ativos por parte do Banco Central de 60 para 80 milhões de euros mensais, bem como as operações de financiamento de longo prazo e a diminuição da taxa para depósitos dos bancos contribuíram para a descida geral das taxas. No mercado de dívida pública, destaque para os bundes e para os treasuries de 10 anos, que também caíram neste primeiro trimestre. Os treasuries fecharam no 1,77%, caindo de 50 bps face a 2015, enquanto na Europa os bundes a 10 anos caíram 48 bps para os 0,15%. Mais uma vez, o aumento da volatilidade nos mercados acionistas levaram os investidores a procurarem estes ativos refúgio. Este fator, aliado às reservas levantadas pelas autoridades europeias e agências de rating quanto ao Orçamento de Estado para 2016, contribuíram para o alargamento significativo do risco de prémio do risco de Portugal, em mais de 90 bps para os 2,8% no prazo de 10 anos.
No mercado cambial, verificou-se uma apreciação de 4,8% do euro, face só ao dólar, com o euro-dólar a fechar o mês de março nos 1,380. Para este movimento, muito contribuiu o discurso mais dovish da senhora Janet Yellen, presidente da Reserva Federal Norte-Americana, condicionando, segundo os analistas, as próximas subidas das taxas de juros ao desenvolvimento de conjuntura económica, não só doméstica, mas também internacional. Assistiu-se também à recuperação das moedas relacionadas com o petróleo, como é o caso da coroa norueguesa, que registrou um aumento de 2,1% face ao euro. Nas matérias-primas, a volatilidade também foi a palavra-chave, com a incerteza, com a incerteza em torno da China e com a grande volatilidade do preço do petróleo. Esta commodity subiu 6,2% face ao final de 2015, contudo esteve a perder cerca de 27% no início do ano. Por sua vez, os metais preciosos valorizaram cerca de 16%, enquanto os metais industriais subiram 2%, estes últimos, conforme foi dito, ainda muito pressionados pelo abrandamento das economias emergentes. Por fim, os produtos agrícolas perderam em média 0,1% neste trimestre. O nosso outlook para o segundo trimestre, a alocação defensiva com que se iniciou o ano permitiu não só conter as perdas, como aumentar a exposição a ativos de risco potenciando a recuperação. O nosso cenário central mantém-se desde o final de 2015, isto é, crescimento económico global moderado, baixa inflação e políticas monetárias acomodatícias, pelo que aproveitamos as recentes quedas dos ativos com risco para reforçar a componente de ações, em especial ações europeias. Na componente de obrigações, aumentámos a exposição à yield e dívida emergente em moeda local, em detrimento de peso em ações. Porque a nossa preferência a ações europeias versus ações norte-americanas? Ponto número 1, a grande underperformance dos mercados europeus. Ponto número 2, as avaliações mais atrativas dos mercados europeus. Se considerarmos os respectivos price earnings, o prémio de risco dos mercados europeus é de 6,6%, mais 240 bps do que nos Estados Unidos. E por último, a depreciação do euro com o anúncio do reforço das medidas do BCE, que visa não só combater a queda da taxa de inflação, mas também a manter a taxa de câmbio do euro baixa e promover assim a recuperação económica, fatores que devem beneficiar a classe de ações europeias. Muito obrigado por assistirem a este webinar. Até à próxima.